Técnico do Corinthians, Dorival Júnior anda bem incomodado com o presidente Osmar Stabile. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e te conta se existe algum debate dentro do São Paulo sobre demissão de Roger Machado. No Palmeiras há uma expectativa enorme de que Eduardo seja a primeira venda gigante do clube sem que o atleta tenha pisado no time principal. Neymar descartado por Ancelotti para a Copa do Mundo. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Tem novidades sobre Cruzeiro, especulação de Barbosa no Atlético e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, momento em que eu sugiro partidas do dia para você. Nessa sexta-feira dependo da vitória do PSG contra o Toulouse, da vitória do Sporting contra o Santa Clara e da vitória do Al Nassr por pelo menos 2 gols de diferença no Campeonato Saudita. Se essa combinação acontecer, a gente pega uma odd superior a 2, ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Para pegar esse bilhete pronto exatamente como eu sugeri, basta clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece prontinho para você, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o goleiro Alisson só deve voltar a jogar pelo Liverpool na reta final da atual temporada, causando preocupação na seleção brasileira. Ele é o goleiro titular de Carlo Ancelotti para a Copa. Importante registrar que o Alisson já teve 3 lesões musculares diferentes nessa temporada. Já o Bahia, com 70% de aproveitamento dos pontos, encara essa sequência contra Palmeiras e Flamengo, né, pela ordem, como momento decisivo para entender do que o Bahia vai ser capaz nesse campeonato brasileiro. Até aqui a campanha do Bahia é de um time que briga por G4 e eventualmente pode até sonhar em se juntar a Palmeiras e Flamengo na disputa pelo título. Já o Santos confirmou para 17 de maio o jogo contra o Curitiba na Neoquímica Arena. Desse é o último dia antes da convocação final da Copa do Mundo. E a ideia é oferecer um grande palco ao Neymar para que ele possa fazer um enorme jogo, garantindo assim convocação pro Mundial. Daqui a pouco eu falo sobre Neymar, Ancelotti e seleção brasileira. Tem centroavante argentino sendo oferecido para clubes brasileiros. Eu me refiro a Andrés Bomberger, 31 anos de idade, ex-jogador do São Lourenço. Ele foi sugerido nos últimos dias para Corinthians e Cruzeiro. Atleta que na temporada passada disputou 29 jogos, com 9 gols e 1 assistência, terminou a temporada em baixa, mais reserva do que como titular. Não renovou seu contrato por lá e busca clubes no Brasil. Mas Nicola, a janela de transferência já não fechou? Segundo o representante dele por aqui, o fato de estar livre no mercado antes do fechamento da janela de transferências internacional em 3 de março permite que o Bomberger ainda seja inscrito. Esse centroavante é aquele fixo de área, mais referência, 1,87 m de altura, 80 quilos, chegou a fazer 5 jogos e 1 gol pela seleção da Eslovênia. Apesar de ter nascido na Argentina, ele se naturalizou esloveno. Cruzeiro recebeu a sugestão, agradeceu, mas disse que não tem interesse por já contar com Caio Jorge e Chico da Costa. No Corinthians, a coisa só avançaria se Pedro Raul tivesse sido negociado. Como o Pedro Raul recusou propostas de Vitória e Remo e permaneceu no clube, o Corinthians também não levou essa história adiante. E Alexander Barbosa pode virar reforço do Galo, especulação que ganhou as redes sociais nos últimos dias, que dá para cravar e que não há absolutamente nenhum acordo. Houve quem dissesse que Barbosa será reforço atleticano a partir de 1º de janeiro de 2027. O Galo nem pode admitir isso porque certamente sofreria um processo na FIFA do Botafogo por assédio. Os clubes só podem tentar fechar com o jogador em fim de contrato quando ele entra nos 6 meses finais do vínculo, o que não é o caso. Isso vai acontecer apenas a partir de julho, se o Barbosa até lá não renovar com o Botafogo. Renovação que esteve perto de acontecer, mas ninguém sabe ao certo o motivo, ela travou. O contrato do Barbosa se encerra em dezembro e ele ganha 700 mil mensais. O argentino, que chegou ao Botafogo em 2024, exige uma valorização importante, até por ser hoje um dos grandes pilares da equipe, desde que foi contratado, 122 partidas, 4 gols e 3 assistências. Antes de mudar de assunto, só registrar a baita vitória do Galo por 4-0 contra a Chapecoense em Chapecó. Enorme atuação do Atlético, enfim, uma atuação convincente que deixou excelente impressão no torcedor. Quero falar agora sobre o artilheiro do Campeonato Brasileiro com um futuro indefinido.
Carlos Vinícius, centroavante de 31 anos de idade, tem contrato com o Grêmio só até 31 de dezembro. Tricolor, desesperado por renová-lo, já o chamou para discutir. Mas Carlos Vinícius, que foi sempre olhado com desconfiança pelo futebol brasileiro, ele chegou a ser recusado por São Paulo, Corinthians, Palmeiras, entre outros. Todo mundo até entendia nele um bom jogador, mas achava que ele não valia R$1 milhão que ele pedia. O próprio Grêmio, que o contratou, também não levou tanto a sério a contratação, tanto que fez contrato de 1 ano e meio. Agora corre o risco de perder o jogador no fim dessa temporada. Proposta do Tricolor é de reajuste salarial e extensão de contrato por pelo menos mais 2 temporadas. O que eu entendi é que o staff do jogador vai esperar mais algumas semanas para ver o que pode aparecer, lembrando que o Carlos Vinícius pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho com qualquer time do Brasil ou do exterior. Só para registrar os números do Carlos Vinícius, 7 gols em 9 partidas, marcou mais um na derrota do Grêmio para o Palmeiras nessa quinta-feira. Na temporada são 12 gols em 20 jogos, desde que foi contratado pelo Tricolor Gaúcho, 24 gols em 34 partidas. E o Palmeiras pode fechar nos próximos dias a maior venda de um atleta que nem sequer estreou pelo time principal, pelo menos essa é a expectativa do staff de Eduardo. Meio atacante de só 16 anos de idade, que estreia nos próximos dias do Sul-Americano Sub-17. Apesar de ser o mais novo da delegação da seleção brasileira, ele vestirá 10 e é titular absoluto. O Eduardo vem chamando a atenção de clubes do exterior há bastante tempo, jogador representado pelo Douglas Souza, pai do Hendrick, em parceria com Adriano Ribeiro. Dá para contar que o Palmeiras já recusou recentemente propostas de 25 milhões de euros fixos, mais 15 milhões de euros em bônus. A ideia no Palmeiras é só negociar o Eduardo em cifras a partir de 40 milhões de euros fixos com mais bônus. Importante registrar que o Verdão é dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, que é alvo, nesse momento, de Newcastle, Liverpool e Manchester City, embora também já tenha sido sondado pelo Chelsea e também pelo PSG. Antes de gravar esse vídeo, conversei com Adriano Ribeiro, que é representante do atleta e está no Paraguai para acompanhar o Sul-Americano Sub-17, e a declaração dele, abre aspas, a chance de sair negócio é grande, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, contar que o Eduardo, extremamente novo, tem treinado em alguns momentos no time profissional do Palmeiras, mas nem sequer, nem esteve perto de ser utilizado por Abel Ferreira. A única boa notícia para o torcedor alviverde, além dessa possibilidade de entrada de muito dinheiro, é que o Dudu só pode ser negociado, só pode deixar o clube depois de completar 18 anos de idade. Então, ainda que o venda nas próximas semanas, o atleta fica no Palmeiras até completar 18 anos de idade, isso em dezembro do ano que vem. Gabigol ou terreno do estádio do Flamengo? Essa era uma das dúvidas do presidente Rodolfo Landim enquanto administrava o rubro-negro. O Landim esteve num podcast e foi perguntado a respeito da situação do Gabigol, por que o atacante, que era ídolo do torcedor, não renovou seu contrato. Abre aspas para o Landim, o Flamengo gastaria mais ou menos 180 milhões de reais no novo contrato do Gabigol. Seria o valor do terreno para construir o estádio. O Gabigol era um ídolo, mas pressionava os técnicos. Eu sentia que ele deixava os treinadores acuados, porque ele era muito grande no clube. Ele acabava entrando no time sem que o técnico tivesse a certeza de que era a melhor solução, disse o Rodolfo Landim em entrevista ao Charla Podcast. Landim também revelou que o Gabigol se queimou com o elenco após o título da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Abre aspas para o ex-presidente, a gente foi o primeiro campeão no estádio do Atlético Mineiro. O clima hostil que criaram pra gente, os alto-falantes tocando o hino do Atlético, enquanto a gente comemorava a pressão perto do vestiário, com som alto dentro do vestiário, e a gente conseguiu vencer aquilo tudo. E a primeira declaração do Gabigol é de que ele não iria ficar mais. Ele não teve nem respeito com os outros jogadores. Todo mundo vestiu uma camisa comemorativa, ele foi o único que fez questão de não vestir. Ele tentou azedar o clima, mas acabou ficando isolado. Até na sala de embarque, quando a gente voltava para o Rio, eu senti que os jogadores não estavam gostando do que ele estava fazendo. Importante deixar essa situação mais pública e gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Preciso registrar também que na noite dessa quinta-feira, o Flamengo tomou 3-0 do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Danilo dentro de campo
e Leonardo Jardim, depois do jogo, afirmaram que a atuação foi vergonhosa e cobraram os jogadores. Percepção a partir da declaração deles é de que muitos atletas não encararam o jogo à vera. Quero registrar ainda que o Flamengo teve mais um jogador expulso, Eric Pulgar, no segundo tempo, por agredir um adversário. 5ª expulsão do Flamengo no ano. Importante registrar que no ano passado inteiro, 2025 inteiro, foram só 7 expulsões. Neymar descartado por Carlo Ancelotti da Copa do Mundo. Vanderlei Nogueira, jornalista da Jovem Pan, cravou Neymar fora da Copa. E ele se baseou em um relato de um jornalista brasileiro que esteve no jantar de aniversário de Arrigo Sacchi, comemorado nessa terça-feira. Durante o jantar, o Sacchi recebeu uma ligação do Ancelotti. Eles são muito próximos. O Ancelotti chegou a ser auxiliar técnico do Arrigo Sacchi. E nesse papo, o Ancelotti teria descartado a convocação do atacante do Santos. Segundo relatos, o Ancelotti diz que está muito satisfeito por trabalhar na seleção, por viver no Brasil. O que o incomoda é essa insistência em torno do Neymar. Segundo o papo, o Ancelotti daria o Neymar como um jogador descartado. Estou curioso para saber sua opinião sobre o tema, já use espaço para comentário e opine, beleza? Existe algum debate sobre demissão de Roger Machado no São Paulo? Se existe, ele é fora do centro de treinamento da Barra Funda. Posso assegurar que Rui Costa, o homem forte do futebol do tricolor, e Rafinha, que o auxilia nas grandes decisões, nunca nem sequer trataram sobre o tema. Até porque foi o Rui Costa quem bancou a demissão do Hernan Crespo e a contratação do treinador gaúcho. O Roger é alguém em quem o Rui Costa confia demais, a ponto de o Rui Costa, nos últimos dias, ter feito um enorme esforço para garantir a contratação do Arthur, jogador que pertence ao Botafogo e que era um pedido expresso do Roger Machado. O que dá para dizer que o Rui Costa vai fazer o possível e o impossível para que o Roger Machado supere a desconfiança e permaneça no clube. Até porque, se essa pressão pela demissão do Roger aumentar, pode acabar sobrando também para o Rui Costa. Roger Machado, que inicia com 2 vitórias, mas já vem de 3 partidas sem vencer. Derrotas para Palmeiras e Atlético Mineiro, além do empate contra o Internacional em Porto Alegre. Os próximos jogos do São Paulo, chatos. O São Paulo recebe nesse sábado o Cruzeiro em recuperação depois da estreia de Arthur Jorge. Depois, 2 partidas fora de casa. Primeiro contra o Boston River, no Uruguai, pela Sul-Americana. Depois contra o Vitória, Campeonato Brasileiro, em Salvador. O que dá para dizer é que hoje não há debate interno sobre a demissão do Roger. Mas, se os resultados não vierem, a pressão externa certamente vai chegar ao CT da Barra Funda. E Roger Machado precisa obrigatoriamente de resultados para sobreviver. E digo mesmo em relação ao Rui Costa. Dá para garantir que a relação entre Dorival Júnior e Osmar Stabile está longe de ser boa. É que o técnico e o presidente do Corinthians andam se estranhando por conta de uma série de circunstâncias. O grande mote, o principal tema do debate interno diz respeito a reforços, com Dorival Júnior exigindo contratações e o presidente barrando novas chegadas. Para irritar ainda mais o Dorival, recentemente, atletas indicados por ele não chegaram, enquanto Lingard e Labiad foram contratados por indicação de terceiros, como por exemplo Memphis Depay. Esse episódio pegou muito mal, especialmente porque foi o presidente quem barrou as contratações do Arthur Cabral, do René e também do Kaique, atacante que pertencia ao Bahia. Esses 3 nomes haviam sido aprovados por Dorival Júnior e seus assistentes. O fato de o Corinthians ter terminado essa janela de transferências sem um centroavante e um ponta incomodou demais o Dorival. E você pode ter certeza absoluta de que vai ver nas próximas entrevistas coletivas um Dorival cada vez menos polido, cada vez menos preocupado em dizer aquilo que possa causar problemas. Ele vai falar aquilo que passa pela cabeça. Se for demitido, ele vai sair de alma lavada. Importante registrar também que houve um episódio público que tornou a situação ainda mais azeda entre técnico e presidente. Vocês vão lembrar que depois da eliminação para o Novo Horizontino, o Dorival veio a público para condenar a decisão da diretoria de vender o André. O André estava indo para o Milan em negócio de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Dorival disse publicamente que achava isso um grande absurdo, obrigando o presidente a recuar num acordo que estava praticamente fechado. No fim das contas, acabou sendo bom, porque a nova proposta do Milan é de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Mas aquilo repercutiu muito mal pro presidente Osmar Stabile, e desde então, Dorival passou a ser mal visto pela diretoria. O que o segura, por enquanto,
Diante da falta de resultados, são 8 partidas sem vitória, é a multa rescisória que vai custar mais de 6 milhões de reais ao Timão, Corinthians que pretende não gastar dinheiro com bobagem. O que você pensa sobre tudo que eu contei? Já usa espaço para comentário e registra a opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau!